Por fora, parecia normal. Eu trabalhava, eu falava com as pessoas, eu até ria às vezes. Mas quando eu deitava, começava. O coração acelerava, a mente criava tragédias, o corpo ficava em alerta como se eu estivesse em perigo. O pior da ansiedade é isso, ela te cansa mesmo sem você ter corrido. E tem dia que você não sabe explicar. Você só sente. E aí você tenta controlar tudo para não sentir, mas controlar tudo é impossível. E isso piora. Teve um dia que eu tive uma crise em um lugar comum. Eu só queria sumir. E eu pensei, se eu contar, vão dizer que é frescura. Mas eu contei. Eu procurei ajuda. Eu aprendi a respirar. Eu aprendi a reconhecer gatilhos. E eu aprendi uma frase que me salvou, um dia de cada vez. Eu também comecei a fazer uma coisa simples. Antes de dormir, eu falava com Deus como se Ele estivesse do meu lado. Sem palavra bonita. Só verdade. Deus, guarda minha mente. Eu entrego esse peso. E teve noites que nada mudava. Mas teve noites em que eu sentia uma paz chegando devagar, como se alguém diminuísse o volume do mundo. Eu percebi que paz não é ausência de problema. Paz é presença de Deus dentro do caos. Hoje eu ainda tenho dias difíceis. Mas eu não sou mais refém. Eu não tenho vergonha. Eu não me escondo. Porque eu entendi, Deus não te chama de fraco por estar lutando. Ele te chama de filho e te ensina a descansar. Teve um mês que eu olhei pro saldo e senti vergonha. Não era só medo, era vergonha. Porque eu tinha contas. Eu tinha responsabilidades. E eu tinha aquela sensação de estar falhando como pessoa. Eu comecei a evitar conversa. Evitar sair. Evitar olhar no espelho. Eu fazia conta na calculadora como se, por insistência, os números fossem mudar. E aí veio o momento que quebra o orgulho. Eu precisei pedir ajuda. Eu lembro de escrever a mensagem e apagar várias vezes. Porque dói admitir, eu não tô dando conta. No mesmo dia, eu fui andar na rua. Eu vi gente rindo, vivendo, e eu me senti pequeno, como se todo mundo estivesse avançando e eu tivesse ficado para trás. Quando eu cheguei em casa, um amigo me ligou do nada. Do nada mesmo. Ele perguntou se eu estava bem. E eu, pela primeira vez, parei de fingir. Ele não me julgou. Ele me ouviu. E antes de desligar, ele falou, eu não posso resolver tudo, mas eu não vou te deixar sozinho. Naquela noite eu li um versículo que eu já tinha ouvido 1000 vezes, mas dessa vez doeu diferente. Não andeis ansiosos. Deus cuida. Eu entendi que Deus não promete luxo. Ele promete cuidado. Eu comecei a fazer o básico. Organizar, cortar o que dava, procurar bico, vender coisa parada, pedir oportunidade. Passo pequeno, todo dia. E as portas começaram a abrir, devagar, mas abriram. Um serviço aqui, outro ali, até eu voltar a respirar. E no fim eu aprendi, a vergonha te isola. Mas Deus te reconstrói quando você volta a caminhar, mesmo sem ver o final. Eu confiava naquela pessoa de olhos fechados. Era do tipo que eu defendia na frente de todo mundo. E talvez essa tenha sido a parte mais humilhante. Eu defendia, enquanto eu era enganado. Eu descobri por mensagem. Uma conversa que eu nunca devia ter visto. Um print que chegou como se fosse uma faca. O estômago gelou. A cabeça ficou quente. E eu fiquei parado, olhando, lendo de novo, como se meu cérebro estivesse tentando negar. Naquela noite eu não dormi. Eu andava de um lado para o outro como se pudesse desfazer o que tinha acontecido. E eu comecei a me perguntar, eu sou tão fácil assim de ser trocado? Eu sou tão descartável? E o pior, a minha vontade era me vingar. Fazer a pessoa sentir o que eu senti. Por que dor dá essa vontade, de devolver? Só que eu lembrei de uma coisa que meu pai dizia, vingança não cura, só espalha. Eu travei uma guerra dentro de mim. E eu fiz a oração mais difícil. Deus, eu não quero ficar amargo. Eu me afastei. Chorei o que tinha para chorar. E aos poucos eu percebi algo doloroso, mas libertador. Aquela traição não dizia quem eu era. Dizia quem a outra pessoa escolheu ser. Com o tempo, eu comecei a me reconstruir. Eu voltei a fazer coisas que eu tinha parado. Eu cuidei da minha cabeça. Eu cortei o acesso ao que me prendia. E, sem perceber, eu voltei a respirar sem sentir aquela pressão no peito.
E quando a ferida parou de sangrar, eu entendi. Deus não te abandona quando alguém te quebra. Ele usa a quebra para te ensinar a ser inteiro de novo. Eu fiquei uns bons minutos olhando para o papel, com a mão tremendo. O médico tinha falado com aquela voz séria, e eu saí do consultório tentando parecer forte, mas por dentro eu estava desmoronando. Eu não queria abrir o exame, porque enquanto eu não abria, parecia que era menos real. Quando eu abri, foi como levar um soco. Eu lembro de sentar no banco do corredor e sentir o mundo ficar sem som. O ar ficou pesado, e eu pensei, por que comigo? Naquela semana, eu virei especialista em medo. Eu pesquisava tudo na internet, eu imaginava o pior, eu criava funerais na minha cabeça. Eu tentava orar, mas a oração virava um pensamento sem fim, e se, e se, e se. Um dia, minha mãe entrou no meu quarto e não disse nada. Ela só sentou do meu lado e abriu a Bíblia. E ela leu bem baixinho, como quem entrega um cobertor para alguém com frio. Não temas, porque eu sou contigo. Eu não senti que o problema sumiu. Mas eu senti que eu não precisava carregar isso sozinho. Eu comecei o tratamento. Tinha dia que eu queria desistir. Tinha dia que eu não conseguia comer. Tinha dia que eu sorria por fora e chorava por dentro. Mas eu fiz uma coisa que mudou tudo. Eu parei de pedir só cura. Eu comecei a pedir força pro processo. E eu comecei a agradecer por pequenas vitórias. Uma noite dormida, um resultado que melhorou, uma consulta que deu esperança. Meses depois, veio a notícia. Não foi fácil, mas eu estava saindo do pior. Eu chorei como criança. Não foi só por estar melhor, foi por lembrar de quem eu era quando achei que ia morrer por dentro. E no fim eu entendi, Deus nem sempre tira a luta rápido. Às vezes ele te sustenta dentro dela.